A paz do Senhor Jesus Cristo, que Deus abençoe a mim e a sua vida. Sou o Diácono Gabriel e estamos mais uma vez no canal Escola Bíblica. Seja muito bem-vindo ao canal. Estamos estudando a lição dos adultos, cujo tema é a carreira que nos está proposta, o caminho da salvação, santidade e perseverança para chegar até o céu. Comentarista da lição é o pastor Osiel Gomes, pastor presidente em São José Luís do Maranhão. Fique até o final do vídeo que nós seremos edificados pelo poder da palavra de Deus. Pastor André. Amém, Diácono Gabriel, a paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, com muita alegria, muita honra, mais uma vez aqui no canal Escola Bíblica, para a ministração da lição de número 5, cujo tema é os inimigos do cristão. Muito boa esta aula, fique aí, acompanhe. Seja um inscrito deste canal para trazer muito conhecimento para a sua vida espiritual. O texto áureo que se encontra na carta aos Gálatas, capítulo de número 5, versículo 25 e 26, vai dizer assim: se vivermos no Espírito, andemos também no Espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando uns aos outros, invejando uns aos outros. Olha aí, obra da carne. Vamos falar muito sobre isso hoje. A verdade prática nos ensina, na jornada da vida, na jornada da fé, há inimigos que tentam nos atrapalhar, o diabo, a carne e o mundo, mas em Cristo Jesus somos mais que vencedores, Diácono Gabriel. Olha aí, a introdução nos ensina que na jornada da vida cristã nos deparamos com perigos que ameaçam a nossa trajetória no caminho para o céu. Estudaremos nesta aula 3 inimigos que podem ameaçar a nossa chegada ao reino de Deus: o mundo, Satanás, o diabo, no caso, e a nossa carne. Já com o primeiro tópico, louvado seja Deus, o nosso amado Diácono Gabriel, o primeiro inimigo do cristão, o diabo. O diabo é real, o primeiro subtópico vai falar, né? Não podemos negar o fato, né, de que o diabo, ele é real, não podemos negar isso. É importante a gente saber que diabo e Satanás, ele é a mesma palavra. A diferença é a tradução da língua, diabo no grego e Satanás no hebraico. A palavra Satanás tem a sua raiz hebraica que significa adversário. Já diabo tem sua raiz grega, diabolos, que significa acusador e caluniador. Lembrando, como eu disse na última aula, que diabo, Satanás, ele não é um nome, né? É um epíteto, é um nome que se dá a alguém devido à sua função. A função dele é acusar, caluniar e fazer de tudo para que a gente venha a cair da graça. Há vários versículos na Bíblia que deixa bem taxativo que Satanás ele existe. Não tem como negar o fato de que ele existe, porque a Bíblia fala muito a respeito dele. 1 Pedro capítulo 5, versículo 8 vai dizer: vigiai, porque o diabo, o nosso adversário, anda ao nosso derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Então o diabo ele está ali à nossa volta, fazendo de tudo para que a gente venha aí tropeçar na palavra de Deus. Tiago capítulo 4, versículo 7 vai dizer: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. 1 João capítulo 3, versículo 8: quem pratica o pecado é do diabo, porque o diabo ele peca desde o princípio. Para isso, o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Próprio Mateus capítulo de número 4 vai dizer que o próprio Jesus ele foi tentado por diabo, por Satanás. Então não tem como a gente negar o fato de que sim, ele era um ser real e a gente tem que estar sempre aí lutando contra, né? Efésios capítulo de número 6, o apóstolo Paulo ele vai deixar ali o que a gente deve fazer para lutar contra, né? Não é com as nossas próprias forças. O apóstolo Paulo ele vai dizer: por isso, revestivos de toda a armadura que vem de Deus, que é o capacete da salvação, a couraça da justiça, o escudo da fé e a espada do Espírito, que é a palavra. Então ele é um ser real e a gente tem que estar sempre atento, sempre buscando a vontade do Senhor e sabendo o que Deus ele tem para a nossa vida. Passando aqui o segundo subtópico ao pastor André, a descrição de Satanás. Perfeito, Diácono Gabriel, a descrição de Satanás. A lição nos ensina que as Escrituras descrevem Satanás como um ser espiritual, pertencente a uma ordem angelical de querubins, sendo o mais exaltado dentre eles.
O livro do profeta Ezequiel, no capítulo 28, amados irmãos, no seu versículo de número 14, descreve um pouco da origem desse querubim, né? Um querubim, como as escrituras descrevem, né? De um alto escalão dos querubins. E lá no livro do profeta Ezequiel 28:14 está escrito: Tu eras querubins ungido para cobrir, e te estabeleci no monte santo de Deus. Estava no meio de pedras afogueadas, era perfeito até que se achou iniquidade em ti. Olha aí, era um querubim ungido, né, para cobrir, e foi estabelecido no alto monte de Deus, né? Era perfeito, olha aí, até que se encontrou nele iniquidade. O versículo 9 de Judas também descreve ali um momento que foi registrado em que o arcanjo Miguel contendeu contra Satanás pelo corpo de Moisés. E o texto lá em questão, no versículo 9 de Judas, diz que Miguel não intentou proferir palavra de maldição contra Satanás, né? Observando aí a hierarquia. A lição nos ensina que de fato Satanás é o chefe dos anjos caídos e possui, de certa forma, diácono Gabriel, um certo poder limitado. Eu gosto da frase de Martinho Lutero que diz que Satanás é um cachorro na coleira de Jeová que vai até onde o Senhor permite, obviamente. Verdade. Né? A autoridade que Deus deu, ele não toma de volta, né? Ele ainda tem a sua autoridade, ele ainda tem o seu poder, mas limitado, porque Deus está conduzindo a sua obra sobre as nossas vidas. Louvado seja Deus. Nós observamos que ele estava na terra observando a vida de Jó, observamos também que ele estava observando a vida de Pedro e pediu até mesmo para cirandar a vida de Pedro. Ele tem vontades, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Olha aí, ele é descrito também como um Deus na Bíblia, um Deus com D minúsculo, obviamente, né? Segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 4, está escrito: o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus, não resplandeça sobre as suas vidas. Olha aí, então ele também é descrito como um Deus, com letra minúscula, mas é um Deus, tem o seu poder limitado e restrito até onde o Senhor Deus, nosso Pai, permite, até que esta obra seja concluída. Ele só pode agir, diácono Gabriel, onde ele encontra também legalidade. Sim. Ele age através do pecado, que abre portas para que Satanás e os demônios, os espíritos malignos, entrem na vida das pessoas. Louvado seja Deus. Ele é descrito também como um príncipe das potestades do ar, em Efésios capítulo 2, versículo 2. Está escrito: em outro tempo andávamos, nós que éramos do mundo antes de servir a Jesus, né? Paulo descreve: nós em outro tempo andávamos segundo o curso deste mundo, segundo a vontade do príncipe das potestades do ar, do Espírito aqui com E minúsculo, que opera agora nos filhos da desobediência. Olha aí, espíritos malignos que operam e trabalham na vida dos desobedientes ou daqueles que estão fora da palavra de Deus. Ainda continuando aqui neste tópico, ele é descrito como um ser que tem inteligência. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 3, é muito interessante esse texto, diácono Gabriel, porque o apóstolo Paulo faz lembrar e alerta a igreja de Coríntios, aqui no capítulo 11, né, a astúcia de Satanás, que usou uma serpente lá no Éden para enganar a Eva. Está escrito lá, segundo aos Coríntios 11, 3. Temo que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, a astúcia é uma inteligência, né, uma pessoa astuta que é usada para o mal. Louvado seja Deus. E Paulo está alertando a igreja de Coríntios, né? Temo que como a serpente enganou Eva com astúcia, assim também possa corromper vocês, apartando vocês do Evangelho de Cristo. Olha aí, então ele também é muito inteligente, é astuto, né? O texto bíblico aqui, a lição ensina que ele tem desejos, como eu já falei, né? Lucas 22, 31, em que ele pediu, né? O Senhor Jesus disse a Pedro: Satanás pediu para cirandar a sua vida. Ele tem desejos. Talvez ele observe uma vida que está dando fruto, né? E por ser um ser que perdeu a sua majestade, ele não tem mais o direito, como nós seres humanos temos, de nos arrepender e herdar a salvação. Às vezes ele com ira tenta se levantar contra a vida de alguém. Aliás, aqui a lição também ensina, para a gente já passar para o segundo tópico, que ele tem raiva. Apocalipse capítulo 12, versículo 17, vai dizer que o dragão irou-se muito e se levantou contra a mulher. A mulher é representada pela igreja aqui no capítulo 12 de Apocalipse, e ainda diz que ele fez guerra
né, contra os remanescentes que obedecem os mandamentos do Senhor. Olha aí, o poderio, a ira, né, e o ódio que ele tem dos seres humanos. Por isso, nesta lição, nós estamos aprendendo um desses três inimigos: a carne, o diabo e o mundo. Dentre eles, o diabo, que é um inimigo externo, juntamente com o mundo, está trabando, como o diácono Gabriel já falou, está bramando como um leão furioso, tragando vidas, pois o mundo espiritual é real e devemos, com as armas de Efésios, como já foi dito, vigiarmos e batalharmos, protegendo a nossa vida desses ataques. Terceiro subtópico: a identidade do inimigo, com o diácono Gabriel. Glória a Deus, a identidade do inimigo, né? A gente vai observar através da palavra de Deus que o caráter, a índole, a natureza do inimigo, ele se mostra através dos nomes que a Bíblia dá a ele, né? Gênesis capítulo 3, versículo 1, como o pastor André acabou de dizer, a Bíblia apresenta Satanás como uma serpente. E a serpente, ela representa sagacidade, astúcia. Ele é astuto, né? Satanás, ele é astuto. Mas por mais que em João capítulo 8, versículo 44, preste bem atenção, diz que ele é o pai da mentira, quando ele disse a Eva: certamente serás como Deus, conhecedor do bem e do mal, ele não estava mentindo, né? Ele estava ali dizendo que a partir daquele momento, assim como Deus tem conhecimento do bem e do mal, eles também vão ter. Mas a gente vai ver que através desse diálogo, ele anula toda e qualquer consequência do pecado. É isso que Satanás ele faz. Ele te apresenta uma verdade distorcida e não te traz a consequência disso. Ele é astuto. Mas mais para frente, no diálogo, ele vai dizer: certamente não morrerás. Ele mentiu aqui, né? E esse argumento Satanás ele tem usado muito contra todas as classes, todos os homens, mulher, jovem. Ele chega até o casal e diz: certamente você não vai ser infeliz se você trair a sua esposa. Certamente, jovem, você não vai ser iludido, você não vai se viciar, certamente não vai ter consequência dos seus pecados. Mas a gente vai ver que isso é mentira de Satanás. Ele é astuto. Assim como ele enganou Eva, ele vem enganando muitas pessoas. E o nosso dever como cristão aí é estar pregando a palavra de Deus. Como a palavra do Senhor mesmo vai dizer: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ele é astuto, né? Ele é esperto, não podemos negar esse fato. Mas maior é o que está conosco do que ele que já é um derrotado, né? Passando aqui o segundo tópico, né? O segundo inimigo do cristão, a carne. Amém, diácono Gabriel. Amém. Vamos aqui ao primeiro subtópico do tópico 2, então, conceito bíblico de carne, né? O segundo subtópico fala sobre o nosso segundo inimigo, que é a carne, né? Ou seja, tudo aquilo que fazemos por meio da nossa vida. Vamos entender o conceito bíblico de carne. Primeiro, carne é descrita como um tecido muscular do corpo humano, e já começa ali em Gênesis, no capítulo 2, no versículo 21, diácono Gabriel, onde Deus faz o primeiro homem, Adão, pegar no sono, e ali é extraído do seu corpo humano, né, um pedaço do seu tecido muscular, sua costela, para trazer a vida. Foi a forma que o Criador usou a mulher Eva, a sua companheira. Então, a primeira referência sobre carne na Bíblia está descrita nesse texto de Gênesis, capítulo 21, para efeito de conceito bíblico aqui para nós. Mas o que importa para nós aqui, trazendo entendimento a respeito das obras da carne, ou seja, tudo aquilo que nós fazemos por meio da nossa vida e as suas consequências, começa a ser descrito ali no Novo Testamento, em Gálatas, capítulo 5, versículo 19, vem falando das obras da carne, né? Em Gálatas 5,19 vai dizer: as obras da carne são manifestas. Olha aí, é aquilo que é manifestado publicamente. E ali começa a descrever-se aos Gálatas, né, uma série de pecados que o homem comete através da sua vida, ou seja, através da sua carne, que é essa expressão que é usada, né? As obras da carne são manifestas, são elas. Começa listando o adultério, nós sabemos, né, o ato de traição entre o casal, a fornicação, o ato sexual entre pessoas que não são casadas, a impureza, que lista aí tantas coisas terríveis que são feitas por meio do corpo, né? E nós temos hoje coisas terríveis
acontecendo nos nossos dias, a pedofilia, enfim, tantas coisas terríveis e abomináveis feitas por meio do corpo, né? E são práticas sexuais ilícitas que desagrada a Deus e que traz sérias consequências, viu, Diácono Gabriel? Eu pesquisei um dado aqui, hoje a medicina lista mais de 13 doenças sexualmente transmissíveis, né? São mais de 13, tem 13 e 15 doenças, as chamadas DSTs, não é verdade? E eu vejo isso como um salário do pecado, Romanos 8, 23. O Criador fez tudo perfeito, nosso Deus. E através desses pecados sexuais, essas abominações, vêm as suas consequências. Romanos 8, 23 é claro, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Glória a Deus. O nome do Senhor Jesus. Dentre muitas perspectivas da palavra carne na Bíblia, a expressão concupiscência da carne tem uma grande relevância. Na primeira carta do apóstolo João, 1 João, capítulo 2, versículo 16, está escrito: tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, tudo isso tem uma consequência, ok? Quando o apóstolo João usa esse termo, ele se refere à satisfação carnal em todas as suas dimensões. E eu falei aqui sobre obras da carne, no quesito relações sexuais ilícitas de todos os gêneros, tipos, né, animal, criança, enfim. Mas não é só isso. A Bíblia lista também obras da carne, como por exemplo a glutonaria. É isso, a pessoa que come demais, sem freio, ela vai acabar tendo consequências ruins para a sua saúde, louvado seja Deus. Observe que o nosso Criador fez tudo perfeitamente, com limites. Porque quando nós falamos de concupiscência, é o desejo desenfreado da nossa carne. Então Deus fez para nós todos os prazeres da vida, de se alimentar, o prazer sexual dentro do casamento, mas tudo com limites. Porque tudo que é feito fora do limite, certamente trará sérias consequências para a nossa vida, Diácono Gabriel. Né? Então tem aí a glutonaria, a sexualidade exacerbada, a bebedeira, né? As relações sexuais ilícitas e por aí vai. Paulo continua listando ainda feitiçaria, né? E tantas outras coisas que são feitas por meio da carne, por meio da vontade do homem de fazer coisas aonde ele não pensa se vai agradar a Deus, se não vai, se vai ferir alguém, se não vai, simplesmente ele faz. Né? Hoje temos um dito popular que se diz: meu corpo, minhas regras. E é uma mentira do diabo isso, porque quem pensa assim, de fato, já não tem regras. Porque o Criador tudo fez e tudo fez com regras. O homem precisa de regras para viver, louvado seja Deus. O homem que vive sem regra, ele vive pelas concupiscências ou os desejos desenfreados da sua carne e que vai, de certa forma, trazer sérios problemas para a sua vida conjugal, vida financeira, né, os vícios e por aí vai. Assim eu passo já ao segundo subtópico, a carne no Novo Testamento, ao Diácono Gabriel. Glória a Deus, a carne no Novo Testamento, né? O segundo subtópico aqui, pastor André, ele está voltado a mostrar a nossa natureza caída. Nós todos precisamos de saber que nós temos uma natureza caída, né? É necessário sabermos que o homem não é pecador porque peca. Ele peca porque é pecador. Você não peca, você não é pecador porque você peca. Você já nasceu com uma natureza pecaminosa. Em Levítico capítulo 12, versículo 6, vai dizer que quando uma mulher ela concebia um filho, ela tinha que dar a oferta, e uma oferta de pecado, né? Porque a pessoa ela pecava ali, né? Salmo 51, Davi ele vai dizer: eis que em iniquidade fui formado, e em pecado concebeu a minha mãe. Então é necessário entendermos que a gente já nasce debaixo da consequência do pecado. A ciência, ela comprova isso, né? Um pensador britânico que viveu no século XVI e XVII, chamado Thomas Hobbes, desenvolveu um conceito analisando o ser humano chamado de o homem é o lobo do homem, defendendo a ideia de que o homem por si só é mau, egoísta, interesseiro e luta pela sua própria sobrevivência. E analisando a Bíblia Sagrada, a gente vai ver que realmente isso está alinhado, porque Tiago capítulo 1 vai dizer: quando for de tentado, não diga de Deus sou tentado. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal e ninguém a tenta. Mas cada um é tentado quando atraído e é enganado pela sua própria concupiscência. O que é concupiscência? Desejo carnal, como o pastor André acabou de dizer aqui. A gente já nasce debaixo do desejo, da concupiscência da carne. Mas é necessário você, aluno, você, professor, entender
que isso não te dá liberalidade para você viver de qualquer forma, para você se deixar levar pelos desejos da carne, né? A Bíblia vai deixar bem claro que naturalmente somos escravos do pecado, mas pelo poder do Espírito Santo somos transformados por uma nova criatura. Nós mesmos não conseguimos fazer o bem, mas através aí da busca pelo Espírito Santo, jejum, oração, leitura da palavra, em Jesus conseguimos fazer boas obras, em Jesus conseguimos ser santo, em Jesus conseguimos fazer a diferença e vencer a carne, né? Então, esse segundo subtópico aqui está dizendo aqui, deixando bem claro que nós temos uma natureza pecaminosa, mas a partir do momento que escolhemos ser conforme a vontade do Senhor, Deus, ele nos ajuda. Passando já também o terceiro subtópico ao pastor André, a perspectiva doutrinária da palavra carne. Glória a Deus, diácono Gabriel. Vamos ver então as perspectivas da palavra carne, doutrinariamente falando, né? Carne, já falamos um pouquinho no outro tópico, dentro do conceito que nós estamos estudando, né, do inimigo que pode nos impedir de chegar ao céu, a carne, Satanás e o mundo. A carne, no conceito doutrinário, ela é a natureza humana caída, a natureza humana pecaminosa, como também já foi falado pelo diácono Gabriel, a natureza adâmica, né? O homem já nasce no pecado. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos foram, afastados foram de Deus. Cristo, nosso Senhor, é o caminho, a verdade e a vida que nos leva de volta à comunhão perdida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A natureza humana caída, ela é especificada como carne na Bíblia, né? Nós não fazemos a vontade da nossa carne. Como vimos, a expressão carne pode ser usada para se referir ao corpo humano, mas também a natureza pecaminosa do homem. Romanos capítulo 8, versículo 1, é claro: nenhuma condenação é para aqueles que estão em Cristo Jesus, vírgula, para aqueles que não andam segundo a carne, ou que ficam fazendo os desejos da sua própria vontade, na verdade, mas aqueles que andam em espírito. Romanos 8:1. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas que andam segundo o Espírito de Deus, como já foi falado, orando, buscando fazer a vontade do Pai, buscando orientação na palavra, para trilhar este caminho, não segundo os desejos da minha carne, as minhas vontades, mas segundo a palavra de Deus. Assim seremos bem-sucedidos nessa caminhada. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A natureza pecaminosa logo é conhecida como, por exemplo, a idolatria, uma obra da carne, ou seja, da natureza humana pecaminosa. Então, continua se listando lá várias obras da carne do homem caído sem Deus: idolatria, feitiçaria, inimizades, contendas, ciúmes, né? Olha aí, o ciúme exagerado, uma pessoa que só é inimiga das outras, uma pessoa que busca fazer feitiçaria, né? Esses trabalhos, essas coisaradas que são feitas dessas religiões que prometem um monte de coisa, mas que na verdade não leva à vida eterna, não conduz ao céu. Tudo isso são obras da carne: iras, pelejas, dissensões, né? Dissensão é divisão. Divisão ocorre até dentro de uma casa, diácono Gabriel. Tem aquela pessoa que nem dentro de casa ela consegue se dar bem com o pai, com a mãe. São obras da carne. Uma pessoa que não tem um domínio próprio, uma pessoa que não tem um Espírito Santo de Deus, não tem os frutos do Espírito, a mansidão, a longanimidade e o amor, que é o maior dom que a Bíblia lista, né? Eu poderia até dar o meu corpo para ser queimado, mas se eu não tivesse amor, de nada valeria. Então, a obra da carne leva a pessoa a fazer e a cometer todas essas práticas que estão listadas aqui em Gálatas capítulo 5, versículo 20. Nós precisamos mortificar a nossa carne, subjugar a nossa carne, os nossos desejos, as nossas vontades, para assim fazer a vontade do Pai. Amém? Assim eu já passo o terceiro tópico ao diácono Gabriel, cujo título é: o terceiro inimigo do cristão, o mundo. Glória a Deus, pastor André. O primeiro tópico aqui do terceiro subtópico vai dizer a perspectiva bíblica da palavra mundo. Há 5 conotações bíblicas para a palavra mundo: a terra, o conjunto das nações conhecidas, a raça humana, o universo e os que se opõem contra Deus, né? Tem muitas pessoas que têm uma interpretação equivocada em questão da expressão mundo.
ao achar que a gente precisa de odiar a terra, né? De odiar a natureza, e não é isso que a Bíblia diz. Com certeza, muito pelo contrário, a Bíblia não diz isso. Em Romanos capítulo 1, o apóstolo Paulo vai dizer: as suas coisas invisíveis, tanto o seu eterno poder quanto a sua divindade, se entende e claramente se vê pelas coisas que foram criadas. Logo, a gente entende que a gente vê Deus nessa complexidade da natureza. A gente vê que as coisas estão totalmente encaixadas no seu devido lugar. Então a gente vê Deus nisso. A gente vê Deus como, por exemplo, eu lembro da primeira vez que eu fui à praia, pastor André. Eu vi aquele mar que a gente não consegue ver o fim. E a primeira coisa que eu meditei é no tamanho do nosso Deus. A Bíblia fala que todas as águas do oceano cabem na palma da mão do nosso Deus. Então Deus, ele mostra a sua grandeza, o seu poder através das coisas que foram criadas. E com certeza a vontade de Deus não é que a gente odeie aonde a gente mora hoje, não. Deus diz: não ameis o mundo nem o que no mundo há, pois aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Com certeza não é o planeta que Deus está se referindo aqui. É o sistema que prega que o homem, o mais homem é aquele que pega mais mulheres, né? Que fala aí que o jovem, que ele é mais homem, é aquele que usa droga, que fica com mais meninas. É esse sistema que Deus, ele diz que a gente não pode amar. Glória a Deus, aleluias. E esse mundo, a Bíblia vai deixar bem claro que jaz do maligno. O apóstolo Paulo vai dizer que esse mundo que a gente não deve se conformar, né? Não se conformeis com esse mundo, mas sede transformado pela renovação da vossa mente, para que entendais qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então é este mundo, é o sistema, né? A Bíblia vai deixar bem claro que o mundo jaz do maligno. É esse sistema do maligno que a gente não deve se conformar e não deve amar. Passando aqui o segundo subtópico ao pastor André: 3 níveis de vícios infames. É isso aí, Diácono Gabriel, né? O mundo é perfeito e maravilhoso, mas o que rege ele não está certo, né? O mundo jaz no maligno, né? Devemos viver no mundo, mas não pertencer ao que ele prega, louvado seja Deus. E esses 3 níveis de vícios infames foi descrito lá na primeira carta de João, onde nós vimos, né? A concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. São descritos aqui nesse segundo subtópico como os 3 níveis de vícios infames, né? Terríveis. A concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, são níveis de vícios infames que todo cristão encontrará diante da sua jornada. Louvado seja Deus. Eu pesquisei a respeito da palavra vício, Gabriel. A palavra vício, ela se define como algo que tem um defeito ou uma imperfeição grave e contínua. Olha aí, esse é o significado, a etimologia da palavra vício, que tem defeito ou imperfeição grave contínua, né? Uma pessoa que, como eu, um dia foi também um viciado em drogas, eu relato isso aqui neste canal, só consegui a minha cura e a minha libertação através do Evangelho de Jesus Cristo nosso Senhor, porque a palavra de Deus, ela cura, ela liberta, ela salva e ainda escreve o seu nome no livro da vida. Louvado seja Deus. Então, a concupiscência da carne. A concupiscência da carne tem a ver com a natureza humana pecaminosa, caída, corrompida, decaída, afastada de Deus. Essa é a concupiscência da carne, a definição. Ou seja, tudo que eu pratico sem freio, sem exagero, sem temor, através da minha vida, sem medir as consequências, né? Esse é um homem caído. Todo ato do corpo para fins maléficos e imorais. Eu trouxe aqui uma referência que não consta da lição, 1 Coríntios 6,19. Para que o nosso corpo foi feito, nós que agora servimos a Deus? Não sabeis vós que o vosso corpo é templo e morada de Deus? Louvado seja Deus. E nesse mesmo capítulo 6, Paulo descreve, na direção do Espírito Santo, que o nosso corpo não pertence mais a nós. Ele foi comprado por um alto preço e pertence ao Senhor. Tudo que fazemos hoje, através da nossa vida, do nosso corpo, fazemos para a glória, honra e louvor do nosso Deus, do nosso Criador. Você que me ouve, seja aluno, seja professor, você que é um servo de Deus ou de repente não me ouve, saiba que o corpo não é seu e Deus te emprestou e é para você cuidar bem dele para glorificar o nome dele.
Segundo vício infame, a concupiscência dos olhos. A concupiscência dos olhos tem a ver com tudo que envolve a nossa mente e imaginação. Ou seja, ela cria o desejo pelas coisas pecaminosas, que são oferecidas pela mídia, pela música, por filmes, literaturas, ok? A arte para acender desejos carnais às nossas vidas. Trago aqui uma referência que alude bem isso. Mateus capítulo 6, versículo 22, diz que os olhos são a candeia do nosso corpo. Se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo estará cheio de luz. Olha que coisa linda. Mas se os nossos olhos forem maus, todo o nosso corpo estará cheio de trevas. Olha aí, tá vendo? É muito daquilo que nós olhamos, daquilo que nós desejamos. Se nós tivermos a mente de Cristo, temos, já foi falado aqui, a natureza pecaminosa. Paira sobre a nossa mente, sim, pensamentos maldosos, mas nós devemos orar naquele momento, tirar aquilo da nossa mente, permear a nossa mente com coisas boas, coisas agradáveis, sentimentos puros, para que o nome do Senhor seja glorificado e para que também não demos lugar a Satanás, porque ele é possível, sim, ele influencia sobre as nossas vidas. O diácono Gabriel citou Efésios capítulo 6, o versículo que diz que nós devemos usar o escudo da fé contra os dardos inflamáveis do inimigo. É sabido que o Satanás ele tem um poder limitado, mas ele pode trazer algo que é chamado de influência maligna. Ele lança setas, imaginações, pensamentos, principalmente uma pessoa que está desprovida de oração, uma pessoa que está desprovida de jejum, uma pessoa que está desprovida de adoração, de leitura da palavra, ela está sem o escudo da fé. E aí o inimigo lança a seta, a pessoa cai e daqui a pouco está com a vida toda lameada, né? Essa é a concupiscência dos olhos. E a soberba da vida é um nível de vício que expressa a autoglorificação do homem, né? É o homem no centro, na verdade, denota o seu egoísmo, a sua vanglória, o seu ateísmo. É o homem da atualidade, desprezando o Criador em oposição deliberada, né? O Espírito Santo me faz lembrar aqui da carta de Paulo, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, o versículo 1 vai dizer assim que nesses últimos dias surgiriam tempos trabalhosos. Por quê, diácono Gabriel? Surgiriam homens amantes de si mesmo. E lá vai listar, né, um homem soberbo, arrogante, desobediente a pais e mães, que não teme a Deus, enfim, esse é o homem que traz como se a soberba da vida, ou seja, é o homem que se acha independente de Deus, né? Mas seja você e eu dependente do Senhor, porque Ele guia, cuida e conduz a nossa vida em nome de Jesus. Terceiro subtópico, vencendo o mundo, com o diácono Gabriel. Glória a Deus, vencendo o mundo. Até agora a gente está falando a respeito dos laços de Satanás, mas a Bíblia deixa aí bem claro que nós podemos vencer. Jesus ele diz, assim como eu venci, vocês também podem vencer. Mas através do quê? Leitura da palavra, oração, jejum. A gente precisa de buscar alimentar o nosso espírito, não é isso, pastor André? Eu gosto muito da expressão do apóstolo Paulo, que ele vai dizer: a minha palavra e a minha pregação não consiste em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em virtude e poder. A gente deve buscar o poder de Deus, porque o poder de Deus é que nos limpa, nos purifica, nos santifica de todo mal e nos dá força para buscar cada dia mais a vontade do Senhor. Em questão de libertação, dia após dia precisamos da libertação do Senhor. É como diz o ditado popular, né? A gente tem que matar um leão por dia, né? Com a ajuda de Deus. A Bíblia deixa bem claro que onde Jesus passava, os cegos viam, os coxos andavam, os leprosos eram limpos. Enfim, onde Jesus estava, milagres aconteciam. Convida Jesus para a sua vida, convida Jesus para a tua casa, para ele ficar do seu lado, porque aonde você estiver, Jesus também vai estar e, consequentemente, milagres vão acontecer e você vai ser cada dia mais transformado pelo poder da palavra de Deus. Vencendo o mundo, como? Sendo amigo de Jesus, íntimo do Espírito Santo, fazendo cada dia mais a vontade de Deus, porque eu tenho certeza aí que a partir do momento que a gente faz a vontade de Deus, Deus ele nos dá força, né? É uma reciprocidade. Quando a gente faz a vontade de Deus, Deus ele nos ajuda, né? Como diz 2 Crônicas, capítulo de número 7. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu,
perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. A partir do momento que a gente dá o nosso melhor para Deus, Deus, ele dá o melhor dele para nós, e nós somos aí pessoas cada dia mais felizes na presença dele. Passando aqui a conclusão ao nosso pastor André. Perfeito, Diácono Gabriel. Vencendo o mundo, né? Quando nós vamos nos aprofundando na comunhão com Deus, através do Evangelho de Jesus, nós vamos conhecendo o mundo do jeito que ele é, não a natureza maravilhosa e todos os benefícios que Deus deixou para nós, a fauna, a flora, os frutos, os peixes, é coisa linda, o Pai cuida, mas o sistema do mundo vai nos enojando a cada vida, né? O Senhor mesmo disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, e ele vai afirmar, eu venci, dizendo para nós, vocês também vão vencer. Glória a Deus. Verdade, em nome de Jesus. E a conclusão diz que o apóstolo Pedro adverte a nossa vida a respeito dos planos de Satanás, do inimigo, para nos tragar, 1 Pedro 5,8, com o objetivo de destruir as obras realizadas por Cristo em nossas vidas. Ele quer enfraquecer a nossa caminhada rumo aos céus, a ação diabólica é feita mediante os ataques do inimigo. Então, por não ceder aos seus ardis, precisamos viver constantemente sob a presença do Espírito Santo, preparados e fortalecidos em Deus, revestivos de toda a armadura de Deus, porque nós temos que estar preparados para o dia mal, não sabemos a hora que o ataque vem, não é verdade? Não deixe para se preparar quando a luta vier, já se prepare antecipadamente, tendo uma vida de oração, tendo uma vida de jejum, tendo uma vida de adoração lá na sua igreja, glorificando a Deus, porque com certeza o Pai está cuidando da gente. Louvado Glória a Deus. Deixa as considerações finais com o nosso amado Diácono Gabriel. Eu queria agradecer muito a Deus por essa oportunidade de mais uma lição, de poder ensinar e aprender juntamente com você. E não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, dar o seu like e deixar o seu comentário dizendo o que você achou desse programa. E eu tenho certeza que nós, cada dia mais, seremos edificados pelo poder da palavra de Deus. Fica com Deus e até mais.